Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E hoje nós temos uma novidade, tá bom? Nós temos uma convidada especial que vai fazer sua participação aqui pela primeira vez e espero que vocês gostem. Então vamos ver o que ela tem para falar. Olá, turma do Método 10X! Estou muito empolgada com o convite do MDR para participar dessa análise semanal e estou louca para ler os comentários e saber se vocês gostaram. Mas vamos ao que interessa. Essa semana tivemos notícias importantes como a inflação ao produtor americano, que veio muito acima do esperado. Isso trouxe volatilidade, mas o SP500 renovou o topo histórico. E o mercado ainda aposta em mais de 80% de chances de corte de juros em setembro. O destaque foi o Japão, que também renovou sua máxima histórica, deixando aquele topo de 1989 para trás. No Brasil, tudo continua na mesma, sem nenhum avanço nas negociações com os Estados Unidos. A inflação de julho veio acima do esperado, mantendo a preocupação com os juros. O Ibovespa conseguiu se segurar nos 136 mil pontos, e o dólar continua em sua tendência de queda. Então é isso, turma! Meu nome é Ana Inês, mas assim como vocês fazem com o MDR, podem me chamar de AI, que está tudo bem. Então, turma, gostaram da novidade? Se vocês gostaram da Ana Inês, mais conhecida como AI, vocês podem deixar o like e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se inscreve lá também no Instagram, @MFModelo, tem live todos os dias às 8h15 da manhã. Se quiser participar do Método DX junto com a gente, tem link na descrição do vídeo. Indo aqui ao que interessa, né? Olhando aqui o mapa de calor, o mercado continua na mesma, tá? Não temos grandes novidades, vai ser um vídeo rápido porque tá tudo na mesma direção, né? Então a gente vê aqui que o mundo continua para cima, indo devagar, né? Volatilidade baixa, mas continua subindo. A mesma coisa acontece com o SP500, né? Também continua subindo, né? Vai indo aos poucos, assim, sem aquela explosão, mas está indo para cima, né? Nenhum sinal de topo por enquanto. Quando a gente olha aqui o gráfico, a gente entende por que está subindo, né, o gráfico do VIX, por que o mercado está subindo e está subindo aos poucos. Né? Volatilidade aqui embaixo, né, nos 15 pontos. Falando em termos de juros, os Estados Unidos, apesar de parecer que ele ia cair aqui, continua nessa consolidação. Né? E o que preocupa aqui é na Europa que os juros continuam subindo. Você vê, apesar dos juros estar subindo, o mercado europeu está acelerando e alguns rompimentos aí de topo histórico. Né? O Japão continua com juros no mesmo patamar. Indo agora para o SP500, olha, a gente vê aqui mais uma renovação de topo histórico. Né? Então, semana passada aqui veio tentar romper o topo aqui, a engolfada da engolfada, e aí confirmou hoje mais uma entrada, e não tem como a gente duvidar, tá bom? O mercado, enquanto ele estiver fazendo isso, não importa se o candle é pequeno, se é grande e tal, só tem compra, tá? E tem várias configurações de compra aí em vários papéis. Quem me segue lá no Twitter, no @mderoberto, sabe que eu posto lá todas as minhas compras, todas as minhas entradas que eu faço aqui no mercado internacional e vê que só tem compra, né? Olhando aqui a Nasdaq fez um candle doji, mas continua para cima também, e o Dow Jones, olha lá, testando o topo histórico aqui, louco para romper esse topo histórico. Quem está indo bem também é o Russell 2000, que olha, colocou a cabeça para fora aqui, né? Já podemos dizer que rompeu, fez esse pivô e deve testar esse topo aqui, né? Indo para a Europa, nós temos a Alemanha, que teve uma semana aqui meio de lado, né? Não aconteceu muita coisa, mas está no topo histórico. O Reino Unido também está tentando romper esse topo aqui, né? Foi e voltou um pouquinho, mas está no topo histórico. A França, que é a mais enroscada de todas, ela está querendo romper essa região aqui, né? Se ela engolir toda essa barra de baixo aqui, ela vem testar o topo histórico também. Vamos ver se é topo histórico, topo histórico também, né? Aí nós temos quem está voando, é a Espanha. Olha só, mais uma semana aqui espetacular da Espanha. É isso aqui que a gente quer ver, tá? E eu acho que é isso aqui que a gente pode ver a qualquer momento também no mercado americano, uma Nasdaq fazendo umas marronas dessa, né? E a Itália também, olha só, maravilhosa, né? É o tipo de configuração que a gente opera no método DX, né? Vocês vão ver lá, para quem me segue lá no Twitter, não, né? No x.com, ver que todas as minhas entradas elas são parecidas com essas configurações aqui. Esses caras aqui são caras que eu estou operando comprado, obviamente, tá? Olhando aqui a China,
Também teve uma semana de alta aqui, tá aqui, não é topo histórico, mas está querendo fazer mais um pivô de alta. E o destaque do Japão, olha só, uma bela de uma barra de alta, né? O topo histórico lá de 89 era aqui na faixa dos 39 mil pontos, né? Ele já está trabalhando aqui acima dos 43 mil pontos, né? Então esse Japão agora abriu um espaço que é para uma alta que pode durar um bom tempo, tá bom? Indo para mercados emergentes, também seguindo o resto do mercado, né, fazendo um rompimento aqui de topo. O EWZ teve uma semana positiva, principalmente por causa da queda do dólar, não tanto por causa do IBOV, mas está enroscado aqui, não dá para saber se ele vai para cima ou vai para baixo, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que essa semana ficou meio paradinho, mas é um candle de indefinição, numa tendência de baixa, depois de uma barra de baixa, provavelmente ele venha perder o fundo, tá? O minério de ferro continua enroscado ainda, né? O cobre também está parado aqui nesse fundo. Difícil saber se ele ainda faz mais uma espetada para baixo ou se ele já vai virar para cima, né? Mas a tendência desse cobre aqui é de alta, né? Nós temos aqui um zigue-zague altista. O ouro continua aqui espremido, essa semana foi de baixa, né? Mas ele está esperando aqui chegar mais perto da média, a qualquer momento esse negócio explode para cima. A prata, a semana passada teve uma semana muito bonita, essa semana aqui deu uma paradinha, mas a tendência é de alta, só tem compra, né? A mesma coisa a platina, olha, está segurando aqui já há 3 semanas na mesma região de preço, se virar para cima aqui tem compra, tá? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que está para baixo aqui, isso daqui deve ir para baixo a qualquer momento. Eu vou mostrar até, por exemplo, o euro-dólar, olha só, esse euro aqui, ele tem uma compra aqui clara, né? É isso que o DXY está mostrando, né? Então ele rompeu essa linha de tendência, né? Veio aqui, fez o pullback, aí veio aqui e está dando essa embandeirada, a qualquer momento esse negócio aqui deve romper, né? O euro já cotado a 1,17 dólares, né? Lembra que estava 1 para 1 no começo do ano, né? Aí nós temos o Bitcoin, que essa semana aqui colocou a cabeça para fora, aqui chegou a quase 125 mil dólares, né? E deu uma voltadinha, mas esse negócio aqui é aquela coisa, tá queimando largada. A qualquer momento ele está ali esquentando os pneus, a qualquer momento isso daqui deve romper e ir embora. E o Ethereum, que não decepcionou, veio aqui testar os 4.800 dólares, né? Uma bela de uma barra, e agora tá dando uma pensadinha aqui, mas não tá com cara que vai voltar muita coisa não, tá? Deve ficar aqui um tempinho e deve continuar no seu destino aí de renovar topo histórico, tá bom? Indo para as magníficas. A Apple confirmou aqui o acionamento depois dessa barra de alta da semana passada, né? Então esse negócio aqui é em direção ao topo histórico. A Microsoft, depois de chegar nesse alvo aqui, está há 3 semanas pensando na mesma região, mas se ela quisesse cair, ela já tinha caído. Eu acho que isso daqui, a qualquer momento, deve continuar para cima. Quanto mais tempo ela consolidar aqui, até melhor, tá? A Amazon está querendo fazer um pivô de alta, né? E aí nós estamos falando aqui de rompimento de topo histórico, né? Então, tem uma compra em Amazon aqui, não tenha dúvida que é um stop barato, tá? O Google também, olha só, está no topo histórico, né? Teve mais uma semana de alta e deve romper isso daqui. O Google está forte, né? A Meta continua no topo histórico, quem dos pequenos, porque o mercado inteiro está com pouca volatilidade, mas esse negócio pode explodir a qualquer momento, né? E a Nvidia, olha lá, acionou aquela compra de 123 pelo diário e aqui tem 123 pelo semanal também, né? Então, não tem outra coisa a fazer a não ser comprar Netflix, né? A Tesla continua enroscada ainda, enquanto ela não sai dessa região não tem nada, e a Nvidia também está no topo histórico, essa semana aqui não aconteceu muita coisa, mas não tenha dúvida que isso daqui é só para cima, né? Mesmo que vai aos poucos. O aos poucos da Nvidia é o seguinte, olha, desse fundo até aqui, ela já andou, nossa, não acredito, 110%, que ela estava 87 dólares há 120 dias atrás, né? menos de 6 meses, e agora ela já está a 183. Veja como cada candlezinho desse daqui é um caminhão de dinheiro, né? Então é isso, turma. O mercado internacional continua para cima, nada que, por enquanto, chame atenção para topo ou para virada de mercado, tá? Então, acredite nos gráficos e vai operando, põe o seu stop e só tem compra por enquanto. Vamos ver o Brasil agora.
Indo para o Brasil, turma, olha lá, o juros fez uma semana de baixa aqui, está vindo querer testar esse fundo aqui, né? Então, você vê que está uma coisa, está difícil de entender essa queda do dólar, né? Mas a questão é a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que vai aumentar o spread entre os juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, por conta disso é que nossos juros estão caindo aqui e o dólar está caindo junto, tá? Porque se você for olhar em termos de fluxo de capital, está saindo muito dinheiro do Brasil, tá? Eu não sei o quanto que o Banco Central está interferindo e tal, mas olha, segue o gráfico. Enquanto o dólar estiver caindo, você vai na venda e a hora que ele marcar fundo e virar para cima, aí sim vai ter compra, tá bom? O Ibov, olha só, ele até tentou andar, mas depois voltou, acabou fechando mais ou menos no mesmo lugar da semana passada, né? E quando a gente vê aqui o índice, esse índice aqui ainda está com cara de que pode cair, né? Então a gente não sabe que tipo de má notícia que pode acontecer. Tem uma potencial má notícia que a gente vai ver aqui, falando até de Banco do Brasil, já vou me antecipar aqui. O Banco do Brasil saiu o balanço não veio bom, né? Mas ele marcou aqui no gráfico uma bela de uma barra de alta, né? Andou aqui 14% do fundo. Agora, o que acontece? Essa semana, o Scott Bessent foi informado de que os bancos brasileiros ainda estão pensando se vão congelar as contas do Xandão ou não, né? E ele falou assim, bom, obrigado pela informação, né? A gente sabe quem foi que passou a informação. Obrigado pela informação, eu vou então tomar as providências, né? Então, corre o risco aí de vir uma multa pesada, tá? Que é o padrão, é o que acontece em todos os outros lugares do mundo com bancos que não seguiram aí a lei Magnitsky, e o Banco do Brasil pode ser o primeiro a ser impactado nesse negócio aí. Então, assim, eu estou morrendo de medo de comprar Banco do Brasil e atento a qualquer coisa que pode dar uma venda, tá? Falando sobre isso, outra coisa também que aconteceu, engraçada, é que o STF, aqui é fofoca, tá? Não tem nada a ver com o mercado. O STF essa semana, ele fez ali um negócio lá, um gabinete do amor, né? Chamando os influenciadores para ir lá, para melhorar a imagem do STF, fazer postagens e tal, falando com o Xandão e tudo mais, né? E aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos mandaram a lista, porque eles divulgaram tudo quem eram os caras que estavam lá e tal, e aí mandaram lá nos Estados Unidos pro Departamento de Estado lá nos Estados Unidos a lista dos influenciadores que estão no YouTube, Instagram e tudo mais, que estão ajudando o Alexandre de Moraes. Aí assim que saiu essa notícia, todo mundo começou a derrubar os vídeos sem querer se envolver com isso, porque está todo mundo com medo de perder as contas e tomar a lei Magnitsky, né? Isso daqui é só brincadeira, não tem nada a ver com o mercado, como eu disse. Então aqui, falando do índice, né, o que acontece? Se perder aqui fundo, um abraço, né? Então, por exemplo, isso que eu falei que pode acontecer com o Banco do Brasil, tá? Não é certeza e a gente não está aqui para fazer especulação. Eu digo isso em termos de a gente ficar atento, porque o que acontece? Isso daí são os imponderáveis, né? Então, nós estamos aqui para gerenciar risco. Se você sabe que esse risco está aí iminente, né? Você não vai se envolver com o ativo, você não vai fazer esse tipo de operação. Principalmente isso. Procura outra coisa, procura outro setor, procura outro ativo, tem várias coisas aí para você operar que estão tranquilas, tá? Então, falando aqui do índice nos 60 minutos, né? Olha só que gráfico estranho, né? Então, aqui a gente precisa esperar ele sair dessa região agora, né? Ou perder fundo ou romper topo para fazer alguma coisa, né? Falando aqui do dólar, olha só, esse canal de baixo aqui continua, né? Então, tivemos aqui uma semana boa, né? Desceu mais 50 pontos e ele está vindo aqui em direção aos 5.250, né? Aos poucos está indo, só tem venda no dólar por enquanto. A gente vê aqui no gráfico diário, olha lá, pivôzinho de baixo aqui, se perder fundo, tem venda, não precisa nem olhar nos 60 minutos, né? Já as small caps, olha só, mesma briga de faca aqui, né? Esse negócio pode ir tanto para cima quanto para baixo. Precisa esperar o que o gráfico fizer, a gente vai seguir, tá bom? Indo agora para os principais setores, nós temos o setor financeiro que fez uma bela de uma reação, né? Então, os bancos, você vê, o Banco do Brasil foi para cima e tal, né?
Se isso acontecer, esse problema aí com o Banco do Brasil, isso pode afetar todos os bancos, porque todo mundo vai ficar com medo, né? Eu não sei. Eu não quero ter ações compradas desses bancos no momento, tá? Não porque os gráficos não estejam bem. Bom, mas é por uma questão de gerenciamento de risco, né? Poder tomar um gapão aí, uns 10% na cara, não é legal. Então, vamos operar outras coisas, né? O setor de materiais básicos continua feio aqui, enroscado. O setor de utilidades, olha lá, rompendo o topo nessa semana aqui, pôs a cabeça para fora. Esse daqui é um setor que dá para você operar tranquilamente, tem ativos maravilhosos, né? O setor industrial continua enroscado. O setor imobiliário também está bonito, né? Olha aqui, prestes a romper topo, né? Isso daqui é topo histórico? Não, ainda não é topo histórico, ainda estamos trabalhando abaixo lá de 2019, né, do pré-Covid. Mas o rompimento desse topo aqui abre o espaço para a entrada. Então tem várias construtoras aí muito bonitas para a gente operar, tá? E o setor de consumo ainda não sabe se vai para cima, se vai para baixo. Esse daqui está mais complicado, tá bom? Vamos ver agora os principais papéis do Ibov, né? Começando aqui pelo Itaú. Olha só, o Itaú está bonito, prestes a romper topo histórico. Se não tivesse essa nuvem negra aí da Magnitsky em cima dos bancos brasileiros, aqui teria uma compra, sem dúvida nenhuma, tá? O Bradesco também marcou 1, 2, 3 aqui e acionou, né? Ele deve ir para cima se nada de ruim acontecer. O Santander também, olha só, teria uma compra aqui, né? Eu não vou me envolver nessa compra, mas tecnicamente tem. Banco do Brasil, já falamos aqui, né? Cuidado em se envolver com esse negócio aqui. A Vale continua enroscada, não tem o que fazer. A Petrobras está com toda a cara que vai perder esse fundo aqui, mas está demorando pra caramba, né? Talvez se o petróleo perder o fundo, isso daqui vá junto, né? E o petróleo pode perder o fundo porque a gente sabe, a reunião foi meio frustrada lá na sexta-feira. Foi totalmente frustrada, né? O Trump saiu de mão abanando na reunião com o Putin na sexta-feira lá no Alasca, mas a qualquer momento pode sair algum tipo de acordo aí com a Rússia, e a Rússia é uma grande produtora de petróleo e pode entrar mais petróleo aí no mercado puxando o preço para baixo, né? E aí pressiona todo mundo, né? Olhando aqui a B3, essa B3 aqui tem os dois cenários, né? Tanto para cima quanto para baixo, mas acho que é mais para cima. A VEG, olha, prestes a fazer mais um pivô de baixa, né? Então, olha, perdendo o fundo aqui tem uma venda de VEG, né? E essa VEG tá com cara de que quer vir aqui nesta região aqui dos 32, por aí, né? A Magalu só tem venda, né? Então mais uma semana de baixa aqui. Essa semana aqui caiu quanto? Mais 6%, né? Só tem venda. Essa Magalu aqui, ela deve ir em direção ao R$1, né? Infelizmente. E para finalizar, vamos para as commodities, né? O milho se segurando aqui e fazendo uma barra de alta. Opa, deixa eu colocar aqui no semanal. O milho, ele fez o pullback, vocês viram ali que no diário, né? Isso daqui está sendo... ele estava fazendo isso daqui, né? Agora, olha só, rompeu e agora veio aqui. Isso daqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Se ele conseguir virar para cima, vai dar compra no milho pelo gráfico diário, tá? O boi, eu falei dessa venda aqui, principalmente pelo gráfico diário, né? Fiz essa venda, ela aqui está marcadinha, né? E ela está indo bonitinha, né? Tendência de baixa, não tem muito o que duvidar disso daqui. Então, só venda no boi. A soja continua na mesma, né? E o café, maravilhoso aqui, ó. Uma bela de uma barra essa semana. E nós devemos vir aqui testar esse topo, porque o café, quando ele vira para cima, ninguém segura ele, tá bom? Então é isso aí, turma. Como eu disse, um vídeo bem rápido, né? Com a novidade aí da participação da Ana Inês, mas não tenho que ficar enrolando, os gráficos estão claros, né? As tendências estão claras, principalmente no mercado internacional. No Brasil, a gente sabe quais são os setores que estão bons para operar, os que estão ruins ou com muito risco, você tem que se afastar, espera, não tem problema, tem bolsa todo dia, semana que vem tem bolsa, deixa essas coisas resolverem e a gente ataca eles, tá bom? Então, se ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.